Quinta-feira, 15 de junho, hoje tivemos então o aumento da taxa de juro por parte do Banco Central Europeu, em linha com o esperado, 25 pontos, e deixaram em aberto subir ou não no próximo período. Mas a parte importante é esta. Ontem, Estados Unidos, o Fed deu-nos uma ligeira facada. Esta facada, atenção, pode ser uma oportunidade. Eu vou repetir, pode ser uma oportunidade. Que facada foi essa? Eu, aliás, vou começar por aí. Aproveito para dizer que, a seguir a isto, vou falar sobre a questão da declaração do IRS e o problema que eu estou a ter. Já o ano passado tive no Active Bank, mas olhando para o calendário, então ontem aquilo que tivemos foi, eles aumentaram a taxa de juro dentro daquilo que era esperado, 25 pontos. Até aqui, aliás, não aumentaram, fizeram a pausa e o Powell até disse que não se devia chamar um skip, né, um saltar, mas basicamente não aumentaram, deixando em aberto a aumentar nos próximos períodos. A parte importante não foi que eles não deixaram em abertos, a parte importante foi que a dot plot significa que a taxa terminal para este ano, segundo os votantes da FOMC, que ele basicamente descreveu como pessoas que estão sentadas numa secretária e que lhes enviam os questionários, né, porque isto é um questionário que eles recebem e preenchem, mas essa dot plot diz que a taxa terminal para o final do ano seria de 5,6. Face ao valor que nós temos neste momento, estaria em cima da mesa, e não se esqueçam, a taxa-alvo de fundos está entre os 5 e os 5,25, mas teríamos um aumento no mínimo de 1, tendo em conta que é 5,6, 5,25 e eles aumentam normalmente em 25 pontos, isto significaria que íamos ter 2 aumentos. Eu acho que isto foi, enfim, até da mesma coisa que o banco ter a perguntar-me que documento é que eu quero e para o preenchimento do IRS e o que é que eles têm que me dar. Eles é que deviam de saber aquilo que têm que me dar, mas a grande questão é, eu, na minha singela opinião, vale o que vale, acho que isto é uma oportunidade. Como é óbvio, quem como eu fez algumas posições ontem, eu fiz duas, aliás, saí da NIO, que hoje está a subir, enfim, há dias assim, está a subir 7,5% ou 8%, algo assim. Saí para me proteger, porque eu não sabia o que é que ia acontecer, ou seja, eu saí antes da saída do relatório da taxa de juro, mas saí da NIO para me proteger, ela subiu, entrei na Square durante a fala do Powell, ela hoje está a subir, reforcei a AMD com as 25 ações que eu disse que iria colocar e ela está a cair. Portanto, existem oportunidades. Eu não sei, porque eu não olhei para a maior parte das cotadas, como é que elas reagiram a este gap down, mas sem dúvida que este é um momento e é nestas alturas que se deve procurar posicionamentos. Não é quando as coisas estão a subir muito, apesar de romper certos níveis e nós dizemos assim, está a subir 3% e depois rompeu aquilo que eu queria, vou fazer uma posição. Eu não estou a pôr isso em causa, aquilo que eu estou a dizer é as oportunidades aparecem quando as ações caem porque houve uma notícia que vale o que vale. Tão simples quanto isso. De resto, olhando então para o cenário europeu, aquilo que aconteceu foi que tivemos o aumento e basicamente a Lagarde disse que a partir de agora aumentam consoante os dados. Ponto 1, este tem aumentado consoante os dados. Ponto 2, a Europa está com um atraso de 1% face à taxa de juros nos Estados Unidos. Como é óbvio, a inflação está praticamente igual, não é? Não se esqueçam, a inflação anual, se analisarem os últimos períodos nos Estados Unidos, estaria nos 2,4%. Como é óbvio, comparando com o ano anterior e usando os primeiros meses do ano, creio que vai nos 4,6, algo assim, ou 4,1. A parte importante é esta. A taxa de juros na Europa está baixa, não significa que vá aumentar. Ponto final parágrafo. Não significa. Temos um atraso? Temos, mas para já as coisas estão estáveis. Se virem que
existem cotadas que têm potencial e que acabaram por reagir negativamente, eu espero que tenham tido pelo menos a oportunidade tiveram, com toda a certeza, para se posicionarem ou não. Agora, relativamente ao IRS, e é uma parte que eu vou dar um lamiré muito rápido, porque hoje não há mais notícias nenhumas, que eu pelo menos não acompanhei nada. Declaração de IRS, plataforma, vocês não se esqueçam, este mês que temos o limite para entrega no ativo Bank, que pertence ao BCP, ou pertence ao grupo Millennium BCP, pelo que o Active Trader ou o Millennium Trader deve ser exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu consigo fazer download é este documento. Basicamente é este documento, eu já rasurei aqui os meus dados, mas é este documento. Este documento basicamente é a informação de alienação onerosa, ou seja, basicamente tem o resumo em euros, das vendas que fizeram. Não tem aqui o valor das compras. Este foi o documento que me deram depois de eu ter insistido que precisava em dólares, em euros, porque aquilo que se consegue fazer download no website, que é a declaração para IRS, vocês podem ver aqui, declaração IRS, e isto é a data que eu fiz o download, basicamente aquilo que tem é tudo em dólares. Eu vou fazer aqui um bocadinho de zoom e vocês podem ver, tem aqui AMD, porque eu tenho isto selecionado, tudo bem, não quero nada disto. Tem aqui a AMD, esta é a AMD, em que eu fiz 2 compras, 100 ações cada, ok? Só que isto está tudo em dólares. E eu não posso preencher o IRS em dólares. Aquilo que eu quero é em euros. E aquilo que vocês podem verificar pelo documento que eles me mandaram, não há AMD aqui. Eu vou fazer um bocadinho de zoom para vocês verem. Aqui não há AMD. Não há AMD em lado nenhum, literalmente. Nem sequer a de giro, eu este ano ainda não fui ver, mas normalmente a de giro faz um quadro resumo do portfólio, aquilo que têm, etc. Ou seja, não é um quadro resumo das compras e das vendas, mas é um quadro resumo daquilo que mantêm no vosso portfólio. Neste caso não. Isto já me aconteceu o ano passado. Eu tive problemas porque basicamente aquilo que eu tive que andar a fazer foi a inferir. Inferir é o quê? É chegar aqui e dizer assim, olhem, só para eu usei aqui depois, isto basicamente é aquilo que eu consigo retirar. É o mesmo quadro que está aqui, só que isto aqui é o que está no extrato das mais-valias que se consegue copiar do website. A grande questão é esta. Eu tive que chegar aqui e começar assim a olhar e inferir qual é a conversão que eles estão a fazer para, de dólares para euro. Não é? Vocês chegam aqui e dizem assim, olhando para o que está aqui, temos uma venda em bolsa, provavelmente eu aqui terminei aquilo que tinha da Tesla, penso eu. Tem aqui a mais-valia, menos-valia, foi praticamente ela por ela. Não acabei por perder dinheiro, né? Mais-valia de 441 aqui e menos-valia de 520, 530. Mas a parte importante, apesar que aqui o que está a dizer é o oposto, estou a perceber, é irrelevante, né? Aqui está a dizer que eu fiz 900 nesta e perdi 448 nos outros 2 lotes. Mas a parte importante é que eu chegava aqui e dizia assim, os encargos aqui estão 40, 20, 19, quanto é que isto me dá em dólares? E vinha aqui à procura do valor em dólares, né? Vinha à procura da Tesla, onde é que está aqui a Tesla? MNRS Tesla. Eu chegava aqui e procurava, que nem sequer bate certo, não tinha aqui nada de julho. Enfim, vale o que vale. Provavelmente é janeiro? Não. Sinceramente eu não sei. Compra daquilo tem que ser vendas, portanto devia de ser estas aqui, não sei. Mas basicamente aquilo que eu faço é chegar aqui e fazer a soma e depois usar o fator de conversão, não é? Em que basicamente dá-me o valor total em dólares, eu tenho o valor total em euros e depois procuro qual é o valor de conversão de modo a bater certo. Isto é uma palhaçada. O ano passado eu fiz isto assim porque eles não me davam aquilo que queriam. Este ano contactei novamente o documento que me dão é este, que não tem as posições que eu tenho atuais, e não se esqueçam, no meu extrato bancário, que eu não quero estar a ver um a um,
porque basicamente o extrato bancário o que é que diz? Diz assim, compraste 10, o valor é este, mas não me diz o valor dos encargos, porque está aqui incluído. Dá-me o valor líquido e eu preciso deste valor de encargos para colocar no campo do IRS. Ou seja, é uma dor de cabeça. Reclamem, porque basicamente eu não sei como é que as pessoas andam a preencher o IRS, sinceramente, eu acho que isto é tudo uma palhaçada. É uma palhaçada um banco ter que perguntar ao cliente que documentos é que ele quer, quando eles sabem muito bem aquilo que têm que fazer. Eles têm que ter um documento de IRS em que tem o movimento das compras e da venda, está aqui, é isto, mas têm que transformar isto em dólares, de dólares em euros, e eles não precisam transformar nada, porque basicamente eu creio que é aqui, neste ano é no final, não é? Não, neste nem diz nada, mas normalmente eles dizem o critério, que aparece aqui no final, e dizer que é o first in, first out, e que depois que usaram um valor qualquer para converter de euros para dólares, quando eles não precisam. E não precisam porquê? Porque eu, quando faço a compra de uma ação qualquer, esse valor é retirado da minha conta em euros. Então eles sabem muito bem quanto é que eu investi em euros numa cotada. Eles sabem perfeitamente bem. Reclamem, façam barulho. Agora, vamos voltar à parte que interessa. Eu perdi pouco mais de 6 minutos. Eu espero que tenham entendido. Eu não sei, deixem nos comentários o que é que vocês fazem relativamente à questão do IRS. E se precisarem de um vídeo explicar o que é que devem fazer, digam que eu faço o vídeo rapidamente. Mas, olhando então para as nossas cotadas, fazer aqui um refresh. Isto foi a hora que eu vim ver, por isso é que está aqui a dizer 13h40. Normalmente não demora tanto tempo a fazer refresh. E eu tenho que aumentar aqui o ecrã. Uma pequena irritação que mais uma vez me fez perder tempo. Mas em termos de movimentação dos índices, PSI fechou positivo, ótimo. DAX ligeiramente negativo, CAC 0,5% de queda e o IBEX basicamente neutro. Standard & Poor's, isto começou negativo e vejam onde é que nós estamos, a subir quase 1%. Olhando para a Altri, 1% de subida. BCP, isto teve aqui ainda um belo pedaço, teve aqui 2%, e por isso é que eu digo, oportunidades surgem. Não se esqueçam, se o aumento de juros continuar por parte da banca, eu volto-vos a dizer, isto é como aquela história de nós aumentarmos, para vocês entenderem, muito simples, imaginem isto, os estádios de futebol têm, os teatros, vamos falar de teatros para evitar o futebol, os teatros têm uma capacidade limitada, têm um concerto, e aquilo que fazem é, eles fazem um concerto com um artista e basicamente esgotaram, venderam os bilhetes a 10 euros. Aquilo que eles vão fazer é, no próximo espetáculo, eles vão vender os bilhetes a 11 euros. Porquê? Porque eles esgotaram. E a ideia deles é conseguir um equilíbrio. Pouco lhes importa se o espaço, se o teatro está cheio. Aquilo que eles querem é encontrar o equilíbrio entre aquilo que eu ganho estando a vender a 10 euros e tendo a casa cheia, e aquilo que eu vendo não tendo a casa cheia, mas vendendo a 11 euros, quanto é que eu ganho? E este equilíbrio é aquilo que os bancos procuram. Com as taxas de juro, e o aumento das taxas de juro vai fazendo isso, até que chegam a um ponto em que eles param de ganhar e começam a perder dinheiro. Uma das questões que aconteceu principalmente na Banca Nacional, mas que afetou os Estados Unidos, foi o quê? É a fuga dos depósitos para as obrigações, para os títulos de tesouro. Isso é mau porque, não se esqueçam, a banca aquilo que faz é pega nos 10 mil euros que vocês lá meteram, empresta, reserva 1000, empresta 9.000, esses 9.000 circulam até que chegam a um ponto que voltam a ser depositados numa aplicação de curto prazo, em que eles basicamente emprestam 8.000, deixam, vamos dizer, 1.000, né? Os tais 10% são 900, mas enfim, e isto é um círculo vicioso. Chega ao ponto em que basicamente 10 mil euros originou, vamos supor, 30 mil euros em depósitos, 30 mil euros em créditos, ou seja, empréstimos. Se
duas pessoas chegarem e disserem eu quero o meu dinheiro de volta, quero o dinheiro na minha mão, o que é que acontece? Não há. Não há, só há para um. Só há 10 mil euros. Foi isso que originou este movimento todo. Portanto, é muito importante olhar para a banca, é muito importante perceber se a banca tem liquidez e não se esqueçam, as informações que nós recebemos é que isto está tudo ótimo. Mas para já, eu continuo a achar que a banca é uma excelente oportunidade. Mas me acontece com a Altri, que nós temos andado a falar. De resto, CTTs 0,75, vamos analisar a ver se já passou a moving average ou não. A EDP Renováveis continua a ter um movimento meh. Greenvolt, essa sim, é a nossa aposta, a EDP a subir 0,5%, tendo a Greenvolt então fazendo uma performance muito melhor. Galp 0,65, continua bastante estável, não está a acompanhar aquela ideia bearish do petróleo, apesar do petróleo ter feito um bounce de ontem para hoje. De resto, Jerónimo Martins continua nas nuvens, portanto é aquilo que eu vos tenho dito, deixem-na andar. Enquanto ela não perder a moving average a 50 períodos a 1 hora, não há motivo para vender. Mota-Engil também subiu 1% e temos a Sonai a subir 1,74, hoje sim a acompanhar a Jerónimo Martins, enquanto a Navigator praticamente não se mexeu. Olhando para Estados Unidos, aquilo que temos é basicamente está um dia, fazer aqui um refresh, isto tudo começou negativo, a AMD continua negativa, essa enfim, foi o tiro falhado ontem, mas tudo o resto basicamente a recuperar. Tesla chegou a estar aqui 3%, só para terem uma ideia. Tudo a recuperar. Esta recuperação é ótima. Significa que vamos continuar a subir? Não. Literalmente não. Portanto, vamos acompanhar, não se esqueçam, amanhã o que é que temos? Temos OPEX. OPEX não é aquela aspiração... não, temos quad witching, ou seja, amanhã vai ser uma bronca, vocês não se esqueçam disso. Amanhã vai ser daqueles dias que vai haver muito volume, vai haver movimentação na primeira hora, vai expirar futuros, ETFs, options sobre ETFs, tipo o SPY e afins. Eu tenho aqui na Square, porque foi isto que basicamente me levou a comprar Square, ou seja, para sexta-feira aquilo que nós temos é calls de 70, 75, 80. As puts estão nos 60 e nos 65. Comprar abaixo dos 65 não tem nada de errado, não é? Porque no limite aquilo que se espera é que se fique entre estes dois valores. E tendo em conta o preço que estava ontem 63,70, era uma boa aposta. Claro, para a semana é outra história, não é? Outra história, mas continuamos a ter aqui a barreira das calls nos 70. Para o SPY, aquilo que nós temos para sexta-feira, isto é para hoje, aquilo que nós temos para sexta-feira é o quê? 4.400. Pasmem-se, é onde nós estamos. Ou seja, amanhã vai haver aqui um sobe e desce, mas não se espera que o SPY suba muito. O Max Payne, que aqui indica, é basicamente 415. Não faz sentido nenhum. Temos o pico das puts nos 4.300, uma perda de 100 pontos só porque sim, não vai acontecer, portanto iremos ficar mais ou menos por aqui. E para a semana seguinte, que é 23, aquilo que nós temos é 4.300, é o ponto das puts, e das calls é mesmo assim abaixo onde nós estamos. Portanto, a haver consolidação, e depende de cotada para cotada, não se esqueçam, mas a haver consolidação no ETF, no mercado, para já é este. Ou seja, se isto se mantiver, nós sexta-feira andamos mais ou menos no valor onde estamos, um bocadinho abaixo, ok? O mercado está a demonstrar com isso que está estável. Vamos fazer aqui refresh. Isto basicamente, aquele menu aparece-me porque eu tenho no meu segundo ecrã duas janelas abertas com isto para eu poder acompanhar duas ações ao mesmo tempo. Antes dava para ter os 3 ecrãs, agora não dá. Mas para mim não faz diferença porque eu vou trabalhando e vou olhando para o ecrã ao lado, não é no ecrã principal. Olhando então para o nosso PSI,
que é que fizemos? Movimento bullish. Continuamos a fazer o quê? Máximos mais elevados. Para já as coisas estão bullish, para já é isto que nós temos a acreditar. Não vale a pena estarmos a dizer, não, vai fazer resistência aqui. Fez resistência, é um facto, mas sempre a fazer novos máximos. E isso para mim são aquelas indicações bullish. Ao final do dia tivemos pressão de vendedores? Tivemos. Poderia acontecer de romper o pivô e virmos cá para baixo? Sim. No entanto, é uma indicação bastante bullish que estávamos sempre a fazer novos máximos, não fazíamos novos mínimos, tirando aqui nesta doji, e hoje o movimento acabou por ser bullish. É expectável que sexta-feira viremos em direção aos 6.080 pontos, portanto estejam atentos, como é óbvio 6.080 pontos é uma referência, se preferirem 6.093, batendo na Bollinger Band vai ter uma reação. A uma hora aquilo que nos diz é que estamos a fazer cascadinha, estamos com divergências, mas notem, as divergências vêm desde dia 6 de junho. Por isso é que eu digo, divergências é uma informação, certo? Esta informação é bearish. Porquê? Porque o RSI não está a fazer novos máximos, enquanto que o preço está a fazer novos máximos. Mas a realidade é que isto pode-se manter indefinidamente. Era o mesmo que estava a acontecer basicamente quando estávamos a cair, portanto, para já aquilo que eu vos posso dizer é as coisas estão bullish, sigam a escadinha, enquanto não perdemos a moving average a 50, não vale a pena estarmos a assumir que é para cair. Como é óbvio, tal qual que isto foi hoje, começámos com um gap down sobre o suporte e basicamente voltámos a escalar. Tem espaço para subir, zona de liquidez começa mais ou menos aqui, portanto estejam atentos à partida, se formos lá é onde iremos ficar. IBEX é uma inside bar, apesar de ter feito um movimento negativo hoje, não tem nada de errado, por norma é a tal indicação da bull flag, de resto é só uma paragem, não tem nada especial. O CAC, fizemos um novo mínimo, mas não rompemos o pivô, não viemos para a zona de suporte, fizemos um martelo, para já as coisas estão bullish, apesar do dia ter sido negativo, e o DAX idem aspas, ou seja, as coisas não estão bearish, e normalmente este movimento, isto resulta em subidas. Vamos ver aqui assim, normalmente, atenção, um exemplo, como diz o outro, um exemplo é um exemplo, não é uma verdade empírica, não é? Mas normalmente é o que acontece. Quando começamos a curvar, aquilo que se faz e aquilo que acontece é romper. Portanto, se o DAX está a fazer isto, à partida é para romper, não é garantido. Olhando para o Standard & Poor's, simplesmente continuamos. Ontem com a OPEX com a FOMC, acabámos por fazer um novo mínimo, basicamente esse novo mínimo, foi aquilo que me levou a ficar assim bullish, nós caímos, é um facto, mas só veio fechar a gap. E havia muitos setups, vejam, a AMD, que eram tal e qual, super interessantes, muito né, a tal curvatura que abriu com gap up, perdeu, mas até aqui tudo bem. Agora, vejam, ontem aquilo que nós tivemos na AMD foi o tal flush, viemos até aqui, não perdemos o pivô e depois começou a subir, ok? Eu vou entrei nos 127, algo aqui assim. A grande pergunta que vocês devem colocar é, então, se as coisas estavam bullish, isso estava na resistência para romper, porque é que caiu? Porque o mercado faz assim, né? O dia acabou e o pre-market tem o seu peso. Houve muitas que acabaram por romper, só para vocês verem, a Palantir acabou por romper, era praticamente a mesma situação, estava aqui, vela da OPEX, tentou subir, não ficou bullish porque não rompeu este máximo, mas hoje lembrou-se e foi ela. Portanto, atentos, as coisas estão bem, é um facto, as coisas estão bem, mas a retracements é expectável acontecerem, até ver não houve nenhum retracement que seja indicativo de inversão da tendência, ou seja, se estamos a fazer uma onda 3, esta onda 3, ou seja que onda for, nós assumimos sempre, usando aqui a extensão, nós assumimos sempre que fica pelos 160, ainda falta muito, havia a possibilidade de ficar pelos 123, é um facto, mas isto não quer dizer nada. Podia vir aqui abaixo, não quer dizer nada. Aquilo que invalidaria a continuidade era perdermos pivôs que estavam aqui em baixo. Para já,
tudo bullish, QQQ, mesma coisa. O Russell, que é aquele que está mais errático, não perde o mínimo nem da FOMC, nem o mínimo da semana. Portanto, para já as coisas estão bullish. Amanhã isto pode virar tudo. Não se esqueçam, isto tudo pode virar. Porquê? Porque estamos numa zona de liquidez. Mas, para já, as coisas estão bullish e olhando para o Dow Jones é a mesma história. Está bullish, está a tentar furar. Se fechássemos aqui em cima, as industriais, digamos que é para continuar a subir. De resto, VIX está a subir, mas não está a fazer nada especial. Dólar está a cair hoje, caiu ontem e a realidade é existe aquela discussão, né, que o dólar tem estado a cair porque a China tem estado a vender e os Estados Unidos estão a comprar tudo aquilo que a China está a vender sem problema nenhum, porque eles tinham 1,7 trilhões de reservas para comprar a própria moeda e como estão a comprá-la mais barata nem se aborrecem, mas o preço tem estado a cair, isto é o tal indicativo que as ações estão a subir, é um dos motivos, ok? Olhando para o petróleo é o inverso, ou seja, o dólar cai, o petróleo sobe por normas, commodities sobem quando o dólar cai, para já está na resistência, não está bearish per se, apesar de novamente temos aqui dois mínimos, apesar de termos um higher low, não é? De resto, bullish, só aqui em cima, abrimos com gap up, normalmente quando acontece o gap up caímos, normalmente, há muitas vezes que abre o gap up e sobe, mas para já as coisas estão a tentar se compor, estamos na resistência, vamos ver a reação. Bitcoin, ontem fez um flash, este flash foi no fecho do mercado, basicamente, foi após o fecho do mercado, num momento para o outro, Coinbase, que é aquela que eu tenho, né? Eu comprei a 54, ela estava praticamente nos 54 e de repente no post-market estava-me a aparecer 3% negativa. Eu, o que é que se passa? Fui ver, está aqui. O que é que isto aconteceu? Não faço a mínima ideia. Vai inverter? Não parece. E porquê é que eu digo que não parece? Porque os mercados têm estado bullish, veja o Russell a uma hora, o mercado tem estado bullish e as que são de maior risco, essas não estão a recuperar. QQQ recuperou, não é? Esta basicamente, onde é que está aqui? Basicamente a abertura foi aqui, gap down, e simplesmente foi. Russell também abriu com, nem foi bem com, foi como um gap down também, veio até à resistência, está a fazer compressão. Bitcoin, como ativo de risco, tal qual como o Russell, são os small caps, não está a romper a moving average. Portanto, aquilo que estamos à espera, como todas aquelas que ficam muito abaixo da moving average, é o que é haver reações. Nós temos que romper a moving average e depois o target seria vir à moving average a 50, que irá encontrar mais ou menos aqui. Para já as coisas não estão bullish. Rompemos o triângulo, o que não é bom, pelo que para já as coisas estão bearish, mas rompemos o triângulo e hoje não estamos a dar muita continuidade, não é? E essa parte para mim acaba por ser bullish. Zona de liquidez, não se esqueçam. Olhando para os setores, QQQ continuam a ir, Consumer Discretionary fez uma pausa e a energia também, em sidebar, no final é neutra, não é? No entanto, para já as coisas estão a ficar a tender para o lado bullish. As solares hoje estão a movimentar-se para cima, nem sei como é que está a minha Enphase, está a cair 1,5%. Enfim, vale o que vale. E a Plug, só por curiosidade, a Plug está a subir 2,34%. Ou seja, a Enphase está muito estranha, muito, muito estranha. As financeiras, essas, voltaram aqui para a zona de liquidez, fantástico, depois de ontem terem caído. Portanto, as coisas estão naquele ponto em que de certeza que há muitas ações que estão a fazer breakout, que estão a ir, e há outras que se estão a preparar. Não é garantido que o façam, portanto, façam a vossa gestão. Acho que é muito importante fazer a gestão. Eu, se tivesse feito a gestão ontem, e notem, só para finalizar esse tema, pelo meio vamos vendo aqui algumas cotadas, né? Mas eu ontem tinha basicamente definido, e posso colocar aqui uma hora para vocês verem, basicamente um intervalo em que tínhamos aqui duas fortes resistências, né? Era começou a meter-se aqui o retângulo que eu hoje em dia uso, em vez de estar a usar duas linhas, e o que é que aconteceu? Ela fez um gap up, rompeu, tentou outra vez falhou, eu devia ter saído no mínimo aqui, não quis sair. Mínimo da FOMC, viemos até aqui, depois
subiu hoje, teve um downgrade, que não é bem um downgrade, eles não alteraram o preço target, basicamente passaram de, como é que eles chamam? Basicamente passaram de dizer que está a ter uma performance melhor que as restantes, né, que o setor, para estar igual ao setor. Basicamente foi isso que fizeram, e ela caiu, não foi só 6%, foi quase 10%. Para já está a voltar para onde nós esperamos. Significa que eu basicamente tenho um preço médio, basicamente é o que está aqui, 9,30, é uma coisa assim. Estive a ganhar quase 10%, podia ter saído a ganhar 3%. Eu fiquei negativo 5% e agora estou praticamente neutro. O mercado das voláteis é assim, não significa que ela esteja bearish, mas significa, e é uma informação importante, que rompemos o pivô, quer dizer que vamos estar em modo consolidação. Essa consolidação, se respeitar aquilo que se chama o retracement, e não se esqueçam, o retracement à partida será leve, à partida poderá estar feito, nós não sabemos, 23%, 38%, são retracements bastante bullish, como é óbvio, começando a perder esta zona, olhamos para aqui ou para os 50%, mas para já o retracement que está a existir é bastante bullish. Significa o quê? Significa que quem está fora olha para esta cotada e diz: vou arriscar, mas vou ter que meter um stop. E esse stop, olhem para a Bollinger Band, esse stop neste momento é difícil de determinar, a não ser aqui, depois vamos ter a Moving Average, que vai servir de suporte, etc. Por isso, imaginemos que fechava aqui assim, o stop teria que ser abaixo do mínimo anterior e teriam que ser ágeis, sair e entrar caso ela invertesse. O mercado é assim, isto acontece para as nacionais. Olhem para a Greenvolt, e a Greenvolt basicamente fez o quê? A pausa, inside bar, não fez novo mínimo, e hoje fez o quê? Não fez novo mínimo, veio com gap down, começou a subir, a subir, a subir e fechou acima do máximo anterior. Isto é bullish. É bullish. Significa que vamos diretos para aqui? Não. Temos que passar este máximo e depois apanhamos então a moving average e esta zona de liquidez. Para já, este é o trajeto que estamos a fazer. Ver a reação amanhã aqui à moving average a 100. No limite, aquilo que não queremos perder agora é este pivô. Ou seja, o mínimo dos 6,57 não queremos perder. Se perdermos, viramos aqui em direção aos 6,52. É 1%, não é muito, eu sei, mas quem quer dar muito espaço, o pivô seguinte está aqui numa zona de suporte também. Olhando para a EDP Renováveis, é aquela que está a ter uma performance fraca. Não quer dizer que ela não vá recuperar e que vá subir até à lua, como se costuma dizer. Não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é isto. Não está a ter uma performance igual ao mercado. Ou à Greenvolt. Para já está estável, está na zona de suporte, fez um novo mínimo que não é bom, mas está numa zona de suporte. Acompanhem a cotada na visão horária, vejam a reação. Existe sempre a possibilidade de vir aqui aos 19,14, onde temos este suporte e este suporte. Nós estamos num, por isso podemos nem sequer lá ir. Esses suportes serão ativados quando perdemos este mínimo dos 19,25 em direção então aqui a esta zona dos 19,14. Caso seja para ir para cima, ela vai em direção aqui a esta zona dos 19,61 e depois iremos ver a reação a este máximo. De resto, para já ela está bastante neutra em termos de retracement, né? É sempre expectável e é isso que as pessoas ficam à espera, é que ela vá ao Golden Pocket para fazer a tal 1, 2, ela pode nem sequer ir, ela pode ficar por aqui e simplesmente ir. Elliott Waves é uma das coisas interessantes que existe, que é existem muitas ferramentas, ferramentas é só uma, são os Fibonaccis, mas existem muitos critérios e aquilo que é 1, 2, 3, 4, 5 de repente pode ser um XYZ, enfim, é complexo, mas para já olhem para a questão dos mínimos, os mínimos são mais elevados, em termos de retracement viemos até aos 23%, nada especial, existe possibilidade de vir aqui a esta zona, coincidiria com os 50%. EDP, gap down
perdeu a zona de liquidez e voltou rapidamente lá para cima, ou seja, houve aqui um engano, né? Por norma é o que acontece. Vem esta zona de liquidez, que é bastante profunda, não se esqueçam, e os compradores entraram em ação. Para já, puxou abaixo da Moving Average, não nos diz muito, continuo-vos a dizer, este movimento foi ranhoso, foi chato, principalmente depois fechámos abaixo e depois abrimos acima e foi um sell-off. Ela está complexa, parecem EDP renováveis, por isso para já eu olharia para a Greenvolt, não para estas, mas não deixaria de ter um olho aberto para acompanhar estas cotadas, porque elas depois têm muito para recuperar. BCP foi um movimento, enfim, não é? Pelo menos respeitou as moving averages, e eu quando digo pelo menos é importante. Já agora, onde é que está a moving average a 50? Está ali. A parte importante é esta: bearish crossover, ela vai continuar a cair, ok. Quando aconteceu o bullish crossover, ela já está aqui. E quando aconteceu o bullish crossover, ela já está aqui e já estará no topo da Bollinger Band. A Bollinger Band, tirar mais uma vez os desenhos, vocês estão mais próximos da parte superior. Isto significa o quê? Que existe um potencial de risco-recompensa menor, porque estamos próximos da parte superior, porque normalmente aquilo que acontece é isto: nós queremos que a Bollinger Band continue a fazer isto, né? A Bollinger Band vai fazer isto, ela começa a apertar e depois aí sim temos um movimento. Não significa que isto aconteça sempre, porque nem sempre acontece. Vejam o que aconteceu aqui. Não aconteceu nada disso. Viemos até à parte inferior da Bollinger Band, furámos, continuámos a furar, até que estabilizámos e continuámos sempre a subir. A 1 hora é mais comum ver. A 1 hora é muito mais comum. Vejam, apertou, fez um flash. Nós não sabemos para que lado é que é o movimento, aquilo que sabemos é vai haver movimento e fez um flash. Voltou, em vez de rejeitar a Bollinger Band, continuou. Certo? E agora estamos aqui na terra, na zona de ninhos, na zona de liquidez, por isso é que temos aqui esta faixa verde. Acima dos 21,75 ela vai dar continuidade ao movimento. De resto, veio à zona de suporte, fez bounce. Eu acho que ela está bullish. Eu acho que a banca vai ser o motor, pelo menos no nos próximos períodos, da subida. Bank of America, já agora, como é que está as cotadas nos Estados Unidos? É a mesma coisa. Ontem fechou aqui, não devia ter perdido o mínimo da FOMC. O que é que fez? Abriu com gap down. Abrir com gap down faz o resto do flash. Fez o resto do flash, voltou para cima. Para já, nós aquilo que dizemos é assim: este movimento é bullish per se. Porquê? Porque rompeu os pivôs todos. Isto devia ter ativado um sell-off brutal. Aparentemente deve ter feito apenas nos primeiros 5 minutos. De resto, acabou. Não é? Gap down. Vejam, o volume nem sequer foi assim tão elevado quanto isso. Depois deixou de haver vendedores e ela simplesmente está a voltar. Head and Shoulders. Eu acho que as coisas estão a ficar interessantes para a banca, porque tem muito para recuperar. Lembrem-se, isto foi a queda dos bancos regionais, da falta de liquidez, e nós ainda estamos cá em baixo, literalmente. Tem muito para recuperar, estejam atentos. A Galp basicamente rejeitou novamente esta zona de liquidez. Há muitos vendedores aqui, mas notem, fez um novo máximo. O detalhe face à Greenvolt, né? A Greenvolt tinha tido praticamente a mesma situação. O detalhe é só um. O detalhe é que fez um novo mínimo, mas esse novo mínimo foi testar o suporte, nada de especial. Para já, aos poucos ela vai indo. E é isto que eu vos volto a dizer: investir não é fácil. Quem entrou ontem, vamos supor, no fecho, quem entrou ontem chegou a estar negativo 0,76 e chegou a estar positivo 1,38 e acabou positivo no fecho do dia 0,7%. Isto é ser investidor. Porquê? Porque quem entrou ontem, aquilo que tem que fazer é o stop tem que ficar aqui, são 2%. E vai romper esta zona e eu vou tentar ganhar 3,3. Risco-recompensa no limite de ganhar os 5. Como é óbvio, rompendo esta zona, depois vem para aqui e o ganho é muito, muito maior. Mas é esta a forma de investir. Para já, a tendência tem sido mínimos mais elevados, máximos mais elevados. Ela continua a fazer escadinha bullish, apesar de ser uma escadinha chata. A nós fechou a Gap.
finalmente. E terminou a subir, que também é uma coisa boa, e fez um novo máximo. Ok, pelo menos é uma coisa boa, não é? Acho que no meio de tantas más notícias, pelo menos a nós, acabou por nos dar esta boa notícia. Ou seja, gap está fechada, zona de liquidez foi testada, fizemos um novo máximo, não sei se foi na primeira hora sequer. Primeira hora devemos ter feito um flash para baixo. Não, foi agora antes do leilão. Ou seja, isto foi a primeira hora, fizemos o flash, voltámos para cima, não sei se isto foi rápido ou não, o volume foi algum, é irrelevante se estar a olhar se for de compra, se foi de venda neste momento. Porquê? Porque ela basicamente está numa zona de liquidez ainda e daqui não sai para já, não é? Vocês veem que esta zona tem aqui uma zona de liquidez e se eu puxar isto para baixo, vocês têm aqui outra. Então, é tipo a Galp, não é? Uma zona de liquidez, outra zona de liquidez. Para já ela vai andar aqui a engonhar. Nós estaremos atentos nos 3,50. Vão deixar 2% em cima da mesa. Faça o preço de hoje, não é? São 2% em cima da mesa. Não importa. Honestamente, se quiserem, arrisquem aqui. Neste momento o pivô está aqui em baixo. Okay? Mas não importa se não apanhamos esta subida, esta parte da subida. Aquilo que nós queremos apanhar é esta recuperação. Quando ela começar a fazer este zigue-zague e bater este zigue-zague assim, e começar a bater este máximo e começar a fazer aquela curvatura. Porquê? Porque a curvatura vai nos levar cá para cima. Né? Tal qual como aqui, andou sempre a cair, começou a fazer a curvatura e depois levou-nos cá para cima. Como é óbvio, pivô está aqui, vocês olham para esta zona e dizem, mas eu se conseguisse achar o mínimo deixei 6% em cima da mesa. Eu não ponho isso em causa, mas quem adivinha fundos normalmente entra várias vezes, faz perdas, faz ganhos, é day trader. De resto, não dá para nós adivinharmos os fundos. Aquilo que dá é acompanhar as tendências e fazer entradas. Tão simples quanto isso. Para já, aquilo que eu vos posso dizer é, está a fazer um fundo, parece estar interessante, não quer dizer que fique por aqui. Está a fazer o efeito de mola e este efeito de mola em breve dar-nos-á um movimento. Eu acredito que vai dar tipo isto, não é? De forma invertida, em que basicamente nós estamos a fazer aqui uma base e isto é para subir. É o que eu acredito, mas eu não aconselho ninguém a entrar na nós, que ela dá pouco. Ponto final parágrafo. Os CTTs, hoje sim senhora, fizeram o rompimento do triângulo, ótimo, fantástico. Agora precisamos de quê? De continuidade. E essa continuidade está-se a aproximar de oversold, de overbought, aliás, de sobrecompra, fantástico. A resistência é vir até aqui. É até aqui que ela tem que vir amanhã. É isto que nós queremos ver. Não quer dizer que vai acontecer, sem antes fazer uma pausa, mas para já, o movimento é interessante. Isto foi a 1 hora. Se olharem a um dia, aquilo que vem é o volume não é assim tão elevado quanto isso, ou seja, as coisas podem simplesmente voltar aqui para baixo só porque sim. Não se esqueçam, estes desenhos vão se formando. Se a 1 hora claramente nós temos aqui um triângulo, não é? Vocês veem aqui este triângulo e dizem, a 1 hora garantido, é um triângulo. E se eu vos disser que pode fazer o tal canal ascendente, e esse canal ascendente pode ficar assim. Vamos usar só para vocês verem isto assim. Ou seja, aquilo que pode acontecer amanhã é virmos aqui acima ou não, e depois voltamos aqui abaixo, depois voltamos aqui acima. Esta é a escadinha que eu testo. Eu testo estas escadinhas. Eu prefiro ver movimentos bruscos. Para já não está a acontecer, mas fiquem atentos porque esta pode dar uma boa recuperação, né? Porque o tal cup and handle pode estar-se a desenvolver, como é óbvio, mais bullish quando estivermos aqui em cima. Depois a zona de resistência estará aqui nos 3,49. Caso queiram ficar bearish, fiquem abaixo dos 3,31, aí acho que é a melhor altura para se posicionarem bearish. Estamos a meio da Bollinger Band, ou seja, temos movimento para cima. O pivô neste momento está aqui, mais ou menos nos 3,37. Jerónimo Martins está em máximos, foi aqui que eu vos disse. Ontem furámos os 165%, fizemos uma pausa, está em cima da mesa, vir cá abaixo, não fechamos totalmente esta gap, não. E o que é que ela fez hoje? Abriu com um gap up,
veio cá abaixo, não fez novo mínimo e voltou para cima. Ela continua bullish, nós podemos arrastar isto as vezes que quisermos e vamos arrastar as vezes que forem necessárias, ok? E para já, confluência, o retracement dos 23% seria com esta zona de liquidez, mas ela está em blue skies, ela está no céu azul, não é? Está nas nuvens, enquanto não perder a moving average a 50, ela não vai ficar bearish, enquanto, e notem, perdendo a moving average a 50, basicamente ela viria aqui para esta zona dos 24,64, que é uma zona de suporte. Não tem nada de errado. Para já, tudo ok, continua a subir. Olhando para a Sonai está a chegar ao ponto de decisão, ou seja, bullish engulfing, completamente bullish, rompeu isto era um double top, máximo 93,30, 93,45, não era. Mas temos um bullish engulfing, agora queremos continuidade, e a continuidade vai nos trazer aqui para esta zona. Estejam atentos, é interessante, sem dúvida. Como é óbvio, hoje teriam que fazer um posicionamento só porque sim, só por estar no suporte, e isso não ajuda a ninguém. Olhando para os pivôs, né? O rompimento do pivô, a entrada seria nos 93,45, fechariam positivos, mas ligeiramente acima. A mais arriscada seria, voltou para a moving average, vou fazer a entrada aqui, ganharia um pouco mais, mas para já a parte interessante é esta. Temos então aqui uma zona de liquidez, veio testá-la, vamos testá-la a segunda vez e tentar voltar para cima. Se o mercado estiver bullish, se não, lá voltamos novamente cá para baixo. Em termos de retracement, quase no Golden Pocket. A Altri vai, vem e vai fazendo a sua escadinha. É um movimento muito chato, eu confesso, eu testo estes movimentos. O problema é que há vários que fazem isto, em que basicamente sobem 1, 2, 3%, vão acima, vão abaixo. Enfim, para já está bullish, tem havido entrada de compradores, o volume continua muito estável e estamos a subir aos poucos. Não se esqueçam, subir aos poucos não tem uma coisa muito positiva, porque o RSI vai subindo também. Aquilo que nós queremos é uma explosão para basicamente assustar quem está fora do mercado, porque quem está fora desta cotada, quando a vir a arrancar, basicamente vai fazer entradas tardias. Essas entradas tardias vão impulsionar o preço ainda mais. Para já, target é aqui. Antes disso, olhar para a reação à moving average a 50. De resto, a qualquer momento podemos fazer, e é um facto, um retracement deste movimento. Eu olharia para esta zona como zona de suporte. E a Navigator está estável, fez um novo máximo, não sei se fez aqui um novo mínimo, low 3,22,6, é um double bottom e acabou por subir, mas fechou bastante neutra. A parte importante é esta, temos um novo máximo, ou seja, a Altri pode fazer isto, né, de vir cá abaixo e depois estabilizar. A Altri tem um atraso, face à Navigator. Esse atraso, não se esqueçam, tem a ver mais com a história da Gap, apenas e somente isso. Estamos já 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões consecutivas a subir, enquanto a Navigator, nestas 6 sessões, né, 3, basicamente está neutra. Basicamente, ela praticamente não se mexeu. Portanto, olhos bem abertos, esta pode-se mexer. Qual é que vai ser a campeã da corrida para fechar a gap? Eu não faço a mínima ideia. De resto, para já está bullish. Mota-Engil fez a pausa onde tinha que fazer, está a fazer pausa. Tínhamos falado que o facto de ter fechado em mínimos abria o potencial de vermos um novo mínimo, né? Porque ela fechou em mínimos da sessão. Foi o que aconteceu, mas veio à zona de suporte, voltou para cima. Esta linha azul, este máximo está aqui. Todas estas linhas azuis são picos de máximos anteriores, pivôs. Mas para já, ok, fizemos um bounce, agora queremos continuidade. Essa continuidade seria romper, que eu não sei se está um double top ou não. Aqui o high foi 2.055 e aqui exatamente igual, ou seja, temos um double top. Quando rompermos este valor, ela vem cá para cima. E a REN
A REN está a ser REN, está a fazer o retracement deste movimento. Potencialmente este retracement vem aos 50% ou ao Golden Pocket, já passámos os 50%, é expectável vir aqui e depois então poderemos ter ou não o tal movimento de recuperação. Notem que esta linha que eu tenho aqui, a vermelha, não sei porque é uma zona de suporte, sem dúvida, não é? Resistência, suporte, coincide com os 78%. Coincidências valem o que valem, significa podemos ir aqui, não se esqueçam, o mercado tem a tendência de nos fintar. Fintar significa o quê? Significa que pode começar a cair, dar-nos a entender que vem aqui, nós abrimos uma posição short e ele depois simplesmente inverte. Mas de resto, para já, estamos à procura do mínimo mais elevado que ainda não está definido. Porquê? Que continua a fazer mínimos mais baixos. Olhando para Estados Unidos, e para terminar o vídeo, que já vai em 50 minutos e é muito longo, os Estados Unidos tivemos várias recuperações, não sei como é que vai terminar o dia. A Sophie teve o tal, não é bem um downgrade, porque basicamente vocês veem, é o que está aqui, a Oppenheimer fez um downgrade to perform, ou seja, antes tinha o from outperform, ou seja, estava a ter uma performance superior às do setor, e basicamente removeu o price target de 8 dólares porque não fazia sentido, né? Eu não sei quando é que eles fizeram o upgrade, honestamente não sei, mas meteram um price target de 8 e ela foi aos 10, portanto não tem significado nenhum. Mas a questão é, o facto de estar já não estar a ter uma performance superior às do setor, eu não sei quais é que são as comparáveis, né? Porque as outras duas que eu tenho, vocês olham para a Farm é de Buy Now, Pay Later, ou seja, compra agora, pague depois, e está com uma performance pior. A Upstart, que basicamente é uma plataforma de empréstimos em que liga quem procura por empréstimos com entidades que emprestam, não necessariamente apenas banca, e vocês dizem, subiu bastante. Se nós formos a ver, do mínimo que foi de maio até aqui acima, subiu 223%. Que mais uma vez, eu só tenho esta subida porque estou negativo, eu continuo muito negativo, porque isto é muito difícil de gerir, mas são 223, ou seja, triplicou no espaço de mês e meio. Vocês olham para a Sophie e dizem, não sei, só 130, olham para a Farm, mesmo mínimo, está em linha. Porque é que estavam a dizer que estava a ter uma performance superior? Está em linha, a Farm está mais errática. Sem dúvida, este movimento é muito melhor, porque faz com que nós demos algum espaço, do que, por exemplo, este da Upstart, né, que sobe aqui 23%, depois cai 4%, ok, depois sobe, e depois temos esta queda de 6% e ficamos com medo. Ficamos com medo e provavelmente saímos, porque aquilo que cai 6 cai mais um bocadinho, e eu não tenho nada contra este pensamento, que eu faço exatamente o mesmo. Depois o que é que ela faz? Faz um gap up, fecha a gap e voa 20%. E depois, basicamente, se usarmos este valor aqui, cai pouco mais de 12 ou 13%, porque ela abriu mais acima, e depois volta a subir. Este movimento é horrível. De segurar uma cotada nestes dias é horrível, porque imaginem que vocês entram aqui, ponto perfeito, estou a ganhar 10%, subiu um bocadinho mais, estou a ganhar 11 ou 12, e de repente ela cai isto tudo. E vocês dizem assim, ok, mas eu geri isto, eu saí aqui, eu digo, está certo, boa saída, muito boa saída. Vamos olhar para esta. Quem é que apanha este movimento? Só quem faz entradas e saídas. Entradas e saídas. E para isso é preciso estar 100% ligado. De resto, elas continuam a subir, mesmo a Firm, que teve o tal downgrade, e esta foi mesmo um downgrade para 10 dólares, ou lá o que é que foi, fez um novo mínimo, fez o bounce, para já
é isto que ela está a fazer bounces, não há garantias que é para recuperar. A Sophie pode fazer exatamente o mesmo, né? Vocês olham para o movimento da vela da Sophie, amanhã podemos andar por aqui na mesma. Palantir rompeu a zona que tinha para romper, mas não houve aquela explosão. Eu estava à espera que houvesse, sinceramente, porque ela ontem foi estranha, nunca bateu os máximos anteriores. A recuperação da FOMC foi aqui, mas nunca bateu os máximos anteriores, abriu com gap down, veio cá abaixo, não perdeu este mínimo da FOMC e recuperou. Mas não está, quer dizer, ela subiu 3% nesta vela, um pouco mais, mas depois basicamente está a subir nada. Para já está a fazer uma bear flag, significa que à partida viramos aqui e depois logo veremos o que é que ela faz. Mas o mercado está bullish, continua a estar bullish, as dips continuam a ser compradas. Olhem para a QuantumScape, olhem para a Lucid, todas as vendas estão a ser compradas, todas, mas não estamos a conseguir fechar acima da moving average. Rivian é a mesma coisa, mais um gap down, mais uma vinda cá abaixo, volta a ser comprada. Volto-vos a dizer, esta que está a fazer o tal head and shoulders, mas esta ela vai ser super interessante quando estiver acima dos 15,87. Claro, posicionar-se aqui não tem nada errado, mas super interessante aqui. Porquê? Porque vocês olham para o Max Pang e dizem, super interessante. E se eu não apanhei este movimento, pelo menos aqui neste dia eu entrei e apanhei este todo. Eu ontem saí da NIO, como eu vos disse, a minha saída da NIO foi nos 9, foi antes da FOMC, ou seja, foi antes do horário, foi mais ou menos aqui assim. Eu vi que ela estava a fazer este topo e saltei fora. Pronto, não me chateei, saí mesmo nos 9 certinhos. A grande questão é, ela depois caiu isto tudo e eu, que bom, caiu. Podia ter entrado. Esta queda aqui foi pouco, é 1,4%. E eu fui à procura de outros alvos. Ou seja, eu tirei 500 ações, fiz o meu ganho pequeno, veio à zona de suporte, é uma zona de suporte, veio à zona de suporte, inverteu. Fechou aqui, basicamente rompeu este máximo, mas não rompeu na última hora, e no entanto o que é que ela hoje fez? Isto. E está a subir 8%. Há dias que nós, porque vejam, não é uma questão de acertarem ou errarem, porque até eu acertei. Eu vi que ela não estava a conseguir ir, ia-me sujeitar à lotaria, não vale a pena. Vou sair aqui, faço um ganho, não sei quanto é que fiz, honestamente acho que foi 80 cêntimos, $400, 80 cêntimos por ação, mas fiz o meu ganho. O grande problema é que depois olhei para outra, não voltei a olhar para ela. Como é óbvio, não havia garantia nenhuma que íamos fazer isto. Porquê? Olhem para a Enphase, onde é que está aqui a Enphase? A Enphase estava a fazer exatamente o mesmo, né? Estava a fazer aqui é exatamente o mesmo. Antes da FOMC, vela da FOMC, recuperação. E o que é que aconteceu hoje? Gap down. E estamos por aqui, à espera de movimento. Ela está a ter um underperformance muito chato, como é óbvio. Se vocês colocarem aqui as Fibonaccis, vocês conseguem entender que, ok, já veio o Golden Pocket, é expectável que ela se movimente. Fiquem atentos. Para quem está fora, Enphase, 180, acho que o 181 será uma zona interessante. Como é óbvio, quem quer potenciar ainda mais os seus ganhos, a zona de entrada é aqui, porque o pivô está neste ponto. Tesla, ontem furou o recorde, é um facto, furou. Fizemos 13 dias ou 14 consecutivos a subir. Como é óbvio, a vela vermelha basicamente significa que fechamos abaixo da abertura, mas ela fechou positiva, não é? Ontem acabou por quebrar o recorde, ou seja, essa tendência parou. Hoje abriu com um gap down, creio que foi de 3%, 3,45%, toda a gente a olhar para aqui. E o que é que ela fez? Voltou para cima. Significa que vamos continuar a subir? Não. Literalmente não. A minha ideia é que ela vai começar a lateralizar. Ela vai começar a ficar chata. É essa a minha ideia. O meu preço médio dela está aqui mais ou menos nos 270. Eu não vou vender para já, não faz sentido nenhum. Não vou dizer que ela vem
aos 340, eu acredito que sim, mas vou ficar à espera para ver o que acontece. Quando ela chegar aqui, eu avalio aquilo que vou fazer. Para já, a parte importante é esta: subidas têm sempre pausas, e as pausas são oportunidades. No entanto, não há garantia nenhuma que hoje quem entrou na abertura nos 3,49 e hoje está a ganhar dinheiro, hoje está a fazer no mínimo 3,5%. Não quer dizer que amanhã não fique negativo, mas é uma entrada boa, interessante, correu bem, sem dúvida. No entanto, vejam, continuamos overbought. Isto significa o quê? Vamos lateralizar. O melhor exemplo que eu vos posso dar é este, onde é que está a Nvidia, que ficámos overbought, e aquilo que andámos a fazer foi este movimento ranhoso, chato, de vai lateralizando até que arrancou. E quem, como eu, faz gestão, depois farta-se de olhar para ela, ignora, e ela começa a dar sinal, principalmente neste gap up, e perdi o barco, 4%, toma lá mais 4%. Entendem? Portanto, façam a vossa gestão. Sempre que venderem, o meu conselho é este: se tenham apenas um lote, ou mesmo que sejam dois, o preço mais baixo que vocês têm não é aquele que fica, é o preço mais alto. Imaginem isto: vocês compraram aqui um lote, compraram outro aqui. Se venderem, for tipo Active Trader, basicamente vão vender primeiro o primeiro lote, o primeiro que compraram, ou seja, vão vender este aqui. Deixem este a rolar, ver o que acontece, porque as ações têm isto. Eu fiz isto na Palantir, como é óbvio, vendi aqui, comprei mais acima, mas não comprei as 1000 que tinha, comprei só 400. Hoje está a imprimir dinheiro, mas nos últimos dias não andava a imprimir. Hoje ela deu sinal de entrada, eu não entrei, principalmente a uma hora, eu não entrei porque eu estou sem liquidez. O dinheiro daquilo que eu vendi na NIO ainda está em trânsito, como diz o outro. Na plataforma do Active Trader aparece como saldo autorizado, está lá, mas no meu saldo da conta bancária não diz isso. E se eu fizesse movimento, eu basicamente fico sem dinheiro, e depois, se quiser fazer os pagamentos automáticos que eu tenho, que é esse o meu problema, vai rejeitar. Então fiquei quietinho. Eu não aconselho entrar nela porque ela é louca, mas eu postei no Discord antes de fazer o movimento. Basicamente ela estava aqui, eu creio que foi isso, mas o detalhe é este: estava a fazer um triângulo, não é garantia nenhuma que vai subir. Os triângulos são bastante neutros. Eu tenho que fazer refresh, não sei porque faz sempre isto o Discord aqui neste browser, mas não significa que vamos voar. Aquilo que significa basicamente é vamos ter movimento. Já não venho aqui uns dias. Onde é que está aqui a barra? Não diz. Deixem-me tirar isto e puxar tudo para baixo. Tudo para baixo. Está? Não. Onde é que está aqui a barra? Já terminou? Já terminou. Ok. Filipe partilhou também uma contagem. O Celso, com os seus ganhos. 500 unidades, não é brincadeira. E isto é muito difícil de gerir, vocês não tenham dúvidas. É muito difícil de gerir. Mas basicamente, e por isso é que eu acho que devemos todos partilhar, porque quem tem interesse nesta olhava para 2 pontos. Ponto 1, ela rompe o triângulo, né? Vou fazer aqui zoom. Ela rompe o triângulo. No ponto em que está a fazer uma doji, indecisão, está a fazer um triângulo, e as linhas ou filas no telemóvel que até estão muito bem. Mas a questão é, vou ficar atento, eu não vou tomar uma decisão, né? Isto é 1 hora, salvo erro, nem sei, ou 5 minutos. Provavelmente é 5 minutos. Eu não vou tomar uma decisão. A minha decisão vai ser quando eu romper estas velas, porque eu estou a ver aqui um máximo, outro máximo e 2 rejeições. Eu só entro aqui. Eu entro bearish ou nem sequer atento quando perder este mínimo. Não é este, é este.
no limite este. Portanto, quem entrou, vamos supor, nesta zona aqui, vamos lá, a nossa linha foi a 1 hora. Quem entrou nesta zona aqui assim, nos 43,20, mesmo assim está a ganhar 10%. Esta é das loucas, ela não é fácil. Por acaso ela tem estado muito quietinha, porque eu vi que quando ela rompeu, e eu partilhei depois do segundo post a dizer, olha, ela furou, ela ficou muito quietinha nos 43 qualquer coisa, muito quietinha, provavelmente se meter 1 minuto deve dar para ver. Ficou muito quietinha, ela ficou aqui muito quietinha, mas esta amplitude é chata. Porque é 1,65%. E vocês nunca sabem, né? Vejam o topo que ela estava aqui a fazer, que desgraça. Ou seja, tinham que sair. Literalmente, quando vocês veem isto, né? Quando vocês veem isto, que basicamente é resistência, 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 vocês têm que sair. O stop tem que estar aqui. Este stop são 2%. Vocês ganham dinheiro mesmo, porque ela subiu muito. Mas o stop tem que estar aqui. Por acaso nunca bateu esse top e simplesmente depois voltou a subir. A subida mais forte e real, sem dúvida, foi aqui e não o breakout desta zona, porque vocês olham para o volume e é muito pequeno. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer uma coisa. Esta coisa é muito simples. Isto a 1 minuto, nós podemos colocar a 5, vai dar ao mesmo, só há mais compressão de velas. Mas aquilo que eu estou a tentar dizer é só isto. Olhem para as cotadas. Ela subiu muito, basicamente quase 5%. O volume apanhou. Acabou por subir um bocadinho. O volume mais forte apareceu nesta vela, neste rompimento. Não há essa história de dizer já não vou a tempo. Porquê? Porque que ela subiu, né? Esta é louca, não se esqueçam. Ela andou aqui a fazer paragem, bear flag, vai cair, não, o pivô está aqui, ela não furou e depois começa a apanhar volume. E vejam aquilo que ela acabou por subir. Ela acabou por subir mais 4%. Portanto, existe muito dinheiro a ser ganho. No entanto, isto é doida. Esta pode fazer isto. Ela sobe e vocês dizem, está a fazer paragem, vou entrar. E entram antes de tempo, o que acontece? Ela cai 3,5%. E vocês ficam a segurar um saco se não a venderem, porque ela depois pode vir para aqui para baixo. O pivô estava aqui, mas ela pode vir aqui para baixo. Portanto, muito cuidado. No entanto, o mercado está bullish neste momento. Todas as dips estão a ser compradas. Não estou a incentivar a comprar esta doida, porque ela é doida, ela mexe muito, ela hoje está a subir 11%, há 2 dias atrás ela já subiu 15%, claro, aqui caiu 8%, aqui acabou por cair 13%, já vai com 21% de queda. Não é fácil lidar com estas cotadas. De resto, são aquelas que dão grandes ganhos, são aquelas que dão grandes perdas. Bons negócios a todos e até amanhã.